Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 12, a penúltima lição desse terceiro trimestre do ano de 2024. O banquete de Esther, denúncia e livramento. A perícope, onde está inserido o comentário da nossa lição, está no capítulo 7 do livro de Esther, versículos de 1 a 10. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já te convido a você, se você não for inscrito, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e vamos junto levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. Nesta lição, nós estaremos vendo a questão do banquete de Esther, que é a lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. No tópico primeiro da nossa lição, nós vamos encontrar o banquete e a denúncia. Antes que possamos adentrar no comentário, no texto bíblico, onde está inserido aqui a nossa lição, o tópico primeiro da nossa lição vai dizer o seguinte: banquete e a denúncia. Aqui nós vemos, o comentarista, ele começa a abordar o dia, como foi o dia de Amã. Amã, depois do primeiro banquete, como foi comentado na lição anterior, ele chegou em casa cheio de alegrias, cheio de honras e projetou naquela noite matar a Mardoqueu. O que acontece? Na mesma noite, Deus retirou o sono do rei e mudou-se o plano de Amã. Amã queria enforcar a Mardoqueu e agora o que acontece? Ele teve que ser o puxador do cavalo. Imaginemos aqui, o comentarista ele faz menção de como foi esse dia de Amã. Ele levanta pela manhã, cheio de si, e vai até a casa do rei para pedir ao rei autorização para matar a Mardoqueu enforcado, na forca de cerca de 22 metros de altura que ele havia construído. Ocorre que o rei, já sabendo do que Mardoqueu havia feito, ele tem um outro projeto para Mardoqueu, honrar a Mardoqueu. E agora, durante o dia, ele vai para buscar uma mensagem, uma ordem real para matar a Mardoqueu e recebe uma imposição do rei para honrar a Mardoqueu durante aquele dia. Então ele vai durante o dia, ele faz aquele pronunciamento público pelas praças de Suzã, dizendo: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E ele volta para sua casa horrorizado com o que havia acontecido. E quando ele chega em casa e começa a contar o que havia feito, então a sua esposa, a mesma que havia sugerido, a mesma que havia dado toda a ênfase para que ele pudesse então matar a Mardoqueu, ela começa a dizer, ela dá uma sentença para ele terrível. E ela vai dizer o seguinte: se esse Mardoqueu, diante de quem tu já começaste a cair, é da semente dos judeus, de maneira nenhuma prevalecerás contra ele, mas certamente cairá. Esta foi a palavra que a Zeres, a esposa de Ramã, falou a ele. Diante disso, naquele momento de perturbação, naquele momento de dúvidas, chegam os mensageiros do rei para levá-lo até a casa da rainha Esther, onde o banquete já estava preparado e o rei lá já estava. O rei Assuero já havia chegado à casa da rainha. E agora ele corre, então, levado apressadamente para o banquete da rainha Esther. O segundo dia do banquete. A Bíblia vai apontar que era o banquete do vinho. Mas o que nós precisamos entender é que esse era um costume dos reis pagãos. Os reis que não eram tementes a Deus, de outros povos distintos dos filhos de Israel. Esse era o costume. Inclusive, a festa, a origem bacana, a origem bacanal, vem da festa do vinho, porque o deus do vinho era chamado de Baco. Baco era o deus do vinho. Daí a expressão bacana, daí a expressão bacanais. Onde havia, além da bebedice, havia muita prostituição, muita promiscuidade que acontecia nesses banquetes.
Porém, neste caso da rainha Esther, não havia essas práticas. Nesse caso, não havia uma prática promíscua, mas havia o consumo do vinho. E a Bíblia, ela é clara para nos mostrar que nós precisamos nos precaver quanto à bebida alcoólica. Até porque, lá em Provérbios, vai dizer que a cerveja é alvoroçadora e que o vinho é escarnecedor. Nos conselhos da mãe do rei Lemuel, ela vai dar um conselho acerca do não beber vinho. E nós vamos ver ainda que na antiga aliança, o sacerdote, as pessoas envolvidas no sacerdócio, como está em Levíticos capítulo 10, versículos de 8 a 11, era vedado ao sacerdote tomar vinho. No Novo Testamento, o que se compara ao sacerdote? Os pastores. Os líderes religiosos estão vedados a participarem e a tomarem vinho, porque há uma condenação, há uma proibição legal. Por outro lado, nós vemos ainda que em Números, no capítulo 6, versículos de 2 a 4, vai falar acerca do nazireado, a lei do nazireado. O que era o nazireado? Era um momento de separação, de consagração da pessoa a Deus. Era um momento que a pessoa se santificava a Deus. Enquanto a pessoa estava nesse voto de nazireado, ela não se contaminava nem com vinho e em nada que procedesse da uva. Nem mesmo a uva ela poderia comer. Então, nós vemos que o caso de Sansão, quando o anjo aparece à mulher de Manoá e anuncia que ela daria à luz a um filho e que esse filho seria nazireu de Deus desde o ventre, ela deveria se abster de tudo que era imundo e não comer nem a uva e nem beber do que da uva procedesse. Porque o que nela estava gerado era um nazireu, uma pessoa separada, santificada para Deus desde o ventre. E durante a sua vida não subiria navalha na sua cabeça e nem ele deveria beber e contaminar-se com vinho. É certo que Sansão, ele quebrou a aliança com Deus. É certo que ele se rebelou contra Deus e perdeu ali. Tanto é que quando ele está ali juntamente com Dalila, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Há muitas pessoas que estão no sacerdócio, há muitas pessoas que estão envolvidas na obra de Deus, mas não sabem, não percebem que o Espírito Santo já as abandonou. Estão vivendo como Sansão, apenas da aparência. E neste caso, é um exemplo que a Bíblia vai dizer também em Jeremias, no capítulo 35, e no versículo 6 ao 19, vai falar acerca dos recabitas. Quando Deus fala com o profeta Jeremias para que ele fosse à casa dos recabitas e colocasse taças cheias de vinho para eles. E dizia a eles: tomai e bebei. E eles disseram: nós não podemos. Aí o profeta pergunta: mas por que vocês não bebem? Porque Jonadab, ele nos diz, nosso pai, eles disse para que não tomássemos vinho. E eles eram os recabitas, filho de Recabe, então ali eles receberam aquela ordem para não tomar vinho. E Jonadab passa então a toda a descendência dos recabitas. E já haviam passado, neste momento, já mais de 200 anos. E mesmo assim, eles guardavam o preceito de não beberem vinho. E aí, Deus então usa o profeta Jeremias e entrega uma palavra de bênção pela fidelidade que eles tinham em preservar uma ordem. E aí Deus vai dizer o seguinte: uma ordem de um homem, uma família guardou, uma família obedeceu e preservou. E vós não me obedeceis, ouvindo as minhas palavras, vós se tornaste rebelde. Daí o motivo do cativeiro babilônico. Deus então mostra para isso. Quando nós chegamos em Efésios capítulo 5 e versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte:
não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Logo, o cristão deve precaver-se, não contaminar-se com aquilo que lhe tira a razão, com aquilo que lhe impede o discernimento, lhe tira a sobriedade, para discernir entre o santo e o profano. Então a Bíblia, ela nos orienta a não nos contaminarmos, mas a mantermos uma vida unida ao Senhor pela nossa santidade, e não venhamos a nos corromper com aquilo que venha interferir na nossa razão, no nosso discernimento. Por outro lado, nesse momento do banquete do vinho, ali, Amã, ele já estava preocupado. Ele chegou, teve um dia terrível aquele homem. E agora, diante da rainha Ester, o rei Assuero faz então para a rainha Ester, pela terceira vez. Ele já havia feito quando ela adentrou no aposento. Ele fez a segunda vez lá no primeiro banquete. E agora no terceiro banquete, o rei então, ele faz a rainha Ester a seguinte pergunta. No versículo 2 está dizendo assim: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Quando ele faz essa pergunta, então a rainha Ester, ela dá a seguinte resposta, que está no versículo 3 da perícope aqui estudada. Vai dizer o seguinte: desse minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Mas o interessante é que a rainha Ester, aqui, ela já vai mostrar a sua segurança. Nós já estamos no tópico 2, que vai dizer a fúria do rei contra a injustiça. E aqui, ela então vai abrir a sua boca e mostrar que ela é uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher destemida e confiada, e principalmente confiada em Deus. Porque ela vai relatar para o rei, dizendo o seguinte no versículo 4. Ela vai dizer o seguinte: estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E ela vai, e no final do versículo ainda vai dizer assim, calar-me-ia, se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensasse a perda do rei. Ela vai dizer o seguinte: olha, se fôssemos vendido como escravo, eu me calaria. Ainda que essa perda não recompensasse o rei, o opressor não pudesse compensar o rei, mas eu me calaria. Mas, no entanto, a ordem é para matar e lançar a perder. Quando ela diz isto, Amã estava vendo o fechamento do seu dia, que tinha um propósito, e agora o seu dia, o seu castelo começou a ruir, começou a cair, quando ele vai puxar o cavalo e honrar a Mardoqueu, quando ele ouve a sentença da própria esposa dentro de casa, e agora diante do rei, a rainha então, ela diz ao rei o que estaria acontecendo, e o decreto foi o próprio Amã que induziu o rei a fazer aquele decreto. E quando ela faz esta colocação, o rei faz uma pergunta. Quando ela expõe o raciocínio, o rei então, ele faz uma pergunta no versículo 5. Quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Então o rei faz uma pergunta. É como se ele não soubesse a extensão do decreto que ele próprio assinou. É como se ele não soubesse a extensão da lei. Porque hoje há muitas leis que são homologadas, né? Que elas vão para votação, e depois de aprovado no Congresso, ela vai para o Poder Executivo sancionar. E muitas vezes ele sanciona e nem sabe o que está sancionando, porque o texto da lei é muito complexo, é muito longo, e quem está lá às vezes não sabe nada do direito, não sabe nada das questões jurídicas. E aí acontecem essas coisas. E é possível que com o rei Assuero não foi diferente disso. Ele faz essa pergunta, quem era? Aí a rainha Ester responde no versículo 6. Ela vai dizer o seguinte:
o homem, o opressor e o inimigo é este mau Hamã. Quando ela profere e identifica o autor daquela lei genocida, daquele decreto genocida para alcançar todo o Império Persa, que alcançava desde a Índia até a Etiópia, 127 províncias, quando ela diz que o autor do projeto era aquele homem Amã, imagine a situação de Amã, que o dia já tinha sido mal para ele e agora estava acabando de uma maneira tenebrosa. Pior ainda, pior do que havia se iniciado. E neste momento, Amã, ele fica numa situação desconfortável. O mundo sumiu debaixo dos seus pés. Quando o rei ouve que é Amã, qual foi a reação do rei? O rei se levanta da mesa e vai para o jardim. O rei sai da mesa, o rei sai da casa. E Amã, vendo que a sua sentença já estava determinado, ele se lança sobre Ester para clamar a ela por misericórdia. Nesse momento o rei volta. E quando o rei volta, vê Amã deitado sobre o leito, prostrado sobre o leito, então a interpretação do rei é terrível. Ele vai dizer, quereria então forçar a rainha na minha presença, na sua própria casa? Quando ele fala isso, os eunucos já cobriram a cabeça de Amã e já o dominaram, sabendo qual seria o resultado. Neste momento, nós vemos que Deus havia colocado o inimigo do povo judeu prostrado diante da rainha Ester e também diante de Mardoqueu. E o interessante é que um dos eunucos, quando ele ouve aquela palavra do rei, ele que cobrir o rei, o nome do eunuco foi Harbona. Ele vai dizer ao rei, eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara bem do rei, está junto à casa de Amã. Esta colocação de Harbona foi justamente para sugerir ao rei o que Amã estava fazendo, para enforcar a Mardoqueu, aquele mesmo que havia livrado o rei da morte. Foi uma sugestão de enforcamento para Amã. E agora o rei, na mesma hora, o rei não titubeou, o rei pegou a mensagem e disse, enforcai-o nela. E assim foi decretado a sentença de Amã. Aí, o texto vai dizer, o nosso comentarista, ele vai chegar para o tópico 3, já caminhando para a conclusão da nossa lição, vai falar o grande livramento. A história da forca foi a gota d'água. A história da forca que o rei passou a saber agora, então foi a gota d'água que faltava para destruir a Amã. E nesse momento, nós podemos ver que Deus, o nosso Deus, é por isso que a Bíblia vai dizer lá no Salmo, vai dizer que o guarda de Israel não dorme, não dormita e não dorme. Ele vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não vacila, ele não dorme. E aqui nós vemos que nesta noite, o rei, Deus tirou o sono do rei. Enquanto Amã dormia com o projeto pronto, o rei também estava sem sono, porque Deus tinha um outro projeto para os seus filhos. Aí nós vamos chegar, o que eu disse em algumas lições anteriores, dizendo o seguinte, que Deus, quando a rainha Ester, ela foi elevada a ser rainha, foi uma pedra que Deus colocara no caminho do inimigo do povo de Deus. Ninguém sabia que o rei ia elevar a Amã, não sabia, mas Deus já estava sabendo. Então Deus preparou a rainha Ester para que estivesse no lugar certo, na hora certa.
como uma pedra de tropeço no caminho do povo de Deus. Por isso que na primeira carta de João, no capítulo 3, na última parte do versículo, vai dizer: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E vemos que a presença de Mardoqueu na porta do rei incomodava a Amã. E Amã então preparou o projeto para destruir todo o povo judeu por conta de Mardoqueu. Só que Mardoqueu era apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro iceberg era a rainha Esther, que Amã não imaginava. E ele pensou que poderia passar por Mardoqueu, mas na verdade havia um iceberg chamada Esther para desfazer o projeto do diabo contra os filhos de Israel, contra a nação de Israel. Na primeira meia-noite que a Bíblia vai falar que onde o povo de Israel saiu do Egito, como dito na lição anterior. E agora, nesta segunda meia-noite, nós vemos que Deus ele livra os filhos de Israel da destruição. E neste ponto, nós podemos entender que hoje a vida ela segue um padrão, mas ela pode mudar de repente ao amanhecer do dia. Tudo pode mudar, os ventos podem mudar, tudo mudou. Nós vemos aqui que Amã, ele buscou uma oportunidade para destruir não a Mardoqueu, mas para destruir todo o povo judeu. E Deus se levantou para cumprir o que havia dito lá para Josué: haverá guerra continuamente entre o meu povo e contra Amaleque, e hei de destruir toda a linhagem dos amalequitas de sobre a face da terra. E aqui nós vemos que quando o Amã, que era o cabeça dos agagitas, né? Era o agagita, era o cabeça que estava ao lado do rei, ele perde agora, foi levado para a forca, onde ele imaginou que Mardoqueu seria suspenso como espetáculo público. Ele próprio foi levado para espetáculo. Na conclusão da nossa lição, nós temos o seguinte: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. O Senhor guarda nosso coração de toda maldade. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda maldade. Deus é quem peleja pelo seu povo. O crente, o cristão, o servo de Deus, o que confia em Deus, o temente a Deus, ele não morre na véspera segundo a agenda do diabo, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa caminhada é protegida por Deus. A nossa história é escrita por Deus, como diz o salmista no Salmo 139. Todas as coisas estão escritas a nosso respeito, estão escritas no livro dele. O crente vive pela promessa, o crente vive confiado em Deus, no que Deus fez, faz e ainda fará pelo seu povo. Por isso, guardemos a nossa confiança em Deus, crendo nele, porque ele é quem guarda, ele é quem livra, ele é quem nos livra dos nossos inimigos. Quantas armadilhas são preparadas, quantas forcas são preparadas, quantas coisas são preparadas, como diz a Bíblia, o laço do passarinheiro, quantos laços são preparados para os cristãos de uma forma generalizada, como os cristãos, tanto para jovens, quanto para adultos, quanto para pessoas do ministério. Há muitas armadilhas preparadas pelo inimigo, mas o Senhor, ele nos livra de todas elas. Vamos confiar em Deus esperarmos, porque de Deus vem o nosso livramento e a nossa vitória. Que Deus nos guarde, que Deus nos conceda a tua graça e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.